Jesus, amém, queridos? Você encontrou? Amém? Então vamos lá. Provérbios 18, o versículo 13 em diante, diz assim: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Versículo 15: a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Versículo 17: aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Amém? Fica com a sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos, vamos orar. Deus eterno, nós lemos a sua palavra, te louvamos por estarmos juntos aqui e pedimos que teu Espírito Santo fale conosco, ministre aos nossos corações, que cada mente e coração agora seja levada cativa a Cristo, que as preocupações sejam entregues nas suas mãos e que nós possamos receber do Senhor a tua palavra neste momento. Nós oramos assim e agradecemos no nome de Jesus. Aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, a palavra de Deus aqui, quando nós lemos o livro de Provérbios, e eu fiz questão de ler esses 3 versículos, porque é sobre eles que eu quero falar, fala a respeito de princípios. O que são princípios? Princípios definem as regras e os limites que nós temos. Os princípios definem como proceder nas situações, como tomar decisões. Os princípios, na verdade, eles nos ajudam na formação dos nossos valores. E o que são valores? São regras que nos orientam nas relações, naquilo que nós fazemos e também na questão da tomada de decisão e de grandes decisões. Então a ideia aqui, querido, nessa palavra, nessa noite, é que nós possamos compreender os princípios que o escritor de Provérbios trouxe nesses 3 versículos para as nossas vidas. Então eu queria trazer essa mensagem sobre este tema, princípios básicos para tomadas de decisões, ou princípios básicos para tomar decisões, ou se você tiver num campo maior, princípios básicos para tomar grandes decisões, porque às vezes nós pensamos assim, há decisões que são simples, há decisões que elas podem se encaixar aí num plano médio, mas há decisões que são grandes decisões. E na verdade, se nós formos olhar de uma maneira muito clara e muito sincera e muito honesta, tem pequenas decisões aos nossos olhos que influenciam em grande parte na nossa vida. Tem pequenas decisões que às vezes parecem até sem importância para nós, mas que podem gerar uma grande consequência lá na frente. Então toda decisão, na verdade, deve ser encarada como algo importante. Toda decisão deve ser encarada como algo de importância, amém? Não estou dizendo o fato de você pensar a roupa que você vai vestir, mas por outro lado, até a roupa que você vai vestir pode ser uma decisão que vai glorificar a Cristo ou envergonhá-lo. É uma decisão que parece que não tem importância alguma, porém pode trazer uma consequência. Quem está me entendendo, diga amém. Mas aqui em Provérbios, a palavra de Deus fala de 3 princípios básicos que são usados, na verdade, para tomar grandes decisões que dizem respeito à vida profissional, à vida familiar, à nossa vida num todo, amém? E o primeiro princípio que a Bíblia revela aqui está no versículo 13. O primeiro princípio, ele diz assim: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Então o primeiro princípio qual que é? Obtenha todos os fatos antes de decidir. E se você prestar atenção no texto, o texto já fala o porquê que eu tenho que tentar obter todos os fatos antes de tomar uma decisão. Ele começa dizendo: quem responde antes de ouvir. Fala de alguém que não consegue se aquietar. Fala de alguém que não consegue escutar uma frase até o final. Fala de alguém que não consegue escutar uma explicação, um porquê ou para quê de alguma situação. Fala de uma pessoa que se precipita, rendido muitas vezes pela sua vontade. Querido, por que é tão difícil ouvir antes de se posicionar para falar? Porque muitas vezes, querido, nós somos orgulhosos. E dentro do nosso orgulho, não queremos dar o braço a torcer que podemos estar errados. Então, de uma maneira teimosa, insistimos naquilo que para nós é a melhor direção. E fazemos isso a qualquer custo.
Muitas vezes também fazemos isso por parcialidade. Porque gostamos mais de um lado da história, nós tomamos o partido para o lado de cá e não para o lado de cá. Então você nem quer ouvir o outro lado porque você gosta mais do lado de cá. Acontece nas casas que tem filho preferido. Tem lá, Vanesca? Não, não fala nada aí, não. Colocar a Vanesca aqui numa situação difícil. Mas o que eu quero dizer com isso, querido? O fato de nós não pararmos para ouvir todos os lados, ouvir toda a situação, nos leva realmente a tomar decisões assim precipitadas. E isso acontece muito quando nós não obtemos todos os fatos antes de tomar uma decisão. Tem pessoa que às vezes toma uma decisão de abandonar a família. Tem gente que toma uma posição de mudar de emprego. Tem gente que toma uma posição talvez de mudar de cidade. E muitas dessas decisões são tomadas em meio às emoções, porque a pessoa não consegue parar para ouvir todas as possibilidades que há para se consertar de repente uma situação, e movido pelas emoções toma aquela decisão, e de repente vem os prejuízos por conta dessa decisão. O escritor Andrew Blackwood Jr., ele fala a respeito da arte de ouvir num livro, e ele diz assim, que um ouvido atento leva direto ao entendimento do coração. Vou repetir, um ouvido atento leva direto ao entendimento do coração. Ou seja, um ouvido que está atento a tudo aquilo que está sendo dito, prestando atenção, analisando, encontrando a verdade no meio daquilo que está sendo dito, o caminho, ou seja, de uma maneira explícita, vendo como a situação aconteceu, os fatos que envolvem aquela situação, que vai mover a sua tomada de decisão. Ele não vai pensar só com as emoções, porque quando fala de coração, está falando de mente. Está falando no campo onde nós temos que trabalhar as nossas decisões. E aqui ele deixa claro, querido, algo que a Bíblia já fala há muitos anos antes. Tiago 1 diz o quê? Seja pronto para ouvir e tardio para falar. A Bíblia já ensina isso muito antes. Ou seja, nenhuma decisão deve ser tomada, nenhum caso deve ser colocado como uma direção sem obter toda a verdade, sem saber todos os fatos, amém? Uma pessoa que tira conclusões apressadas em alguma situação, uma pessoa que decide precipitadamente, ela vive aquilo que o texto diz. O final do versículo diz, mostra que é tolo e passa vergonha. E passa vergonha. Por que nós temos que tomar cuidado, querido, para tomar as decisões? Nós temos que tomar cuidado com as primeiras impressões. Pensa bem, quanta gente que hoje você é amigo, até fazem parte do seu círculo de amizades, ou até mesmo hoje da sua família, que num primeiro momento, quando você viu, você fez um julgamento errado da pessoa. Você fez um pré-conceito. Nossa, aquele cara parece um mala. Nossa, como aquela moça parece metida, meu Deus do céu. E hoje a pessoa toma café com você. Hoje caminha junto na sua casa. Nós fazemos isso direto. Numa empresa nós elegemos quem vai ser nosso amigo sem antes conhecer. E às vezes aquele que você elegeu é o pior chato de galocha. E aquele que você achava que era chato se torna o seu melhor amigo. Porque nós temos essa coisa do julgamento que nós temos que vencer no nosso coração. Sim ou não, igreja? E nós temos que tomar cuidado com as primeiras impressões. Porque tem coisas que num primeiro momento parecem uma coisa, mas com o desenvolver rolar da situação, você percebe que é outra. E assim também é nos negócios. Tem negócio que parece que é ouro, parece que é um negócio da sua vida. Só que se você começar a analisar e prestar atenção, você começa a perceber que aquele negócio não é tão bom assim, né? É que nem aquela pessoa que está querendo comprar um carro, e vai comprar o carro à noite. E fica todo feliz porque leva o carro embora. No outro dia de manhã, quando ele vai olhar a garagem, ele fala, meu Deus, eu comprei isso. Que à noite não vê os amassados, não vê as ondulações. Sim ou não, irmão que mexe com o carro, né? Então, ou seja, temos que tomar cuidado com as primeiras impressões. Quem está entendendo, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Por que nós temos que obter todos os fatos, querido? Porque é perigoso tomar decisões com frases ou com ditos que são fora do contexto. Quantas vezes você ouve aquele famoso, eu ouvi dizer que é assim, eu ouvi dizer que é assado. É que nem agora quando aconteceu no negócio do Bolsonaro privatizar, né, o SUS.
Brasileiro não lê artigo nenhum, né? Se o brasileiro lesse metade das coisas que fala, Jesus amado, né? Mas eu vou entrar nesse âmbito. Você que seja curioso e leia lá, tá? Que não é minha obrigação de falar a respeito disso, né? Mas o ouvir dizer se tornou mais forte do que o texto dizia, na verdade. Era algo que traria benefício para toda a sociedade. Mas o ouvir dizer que alguém disse que é assim, o assado, se tornou mais forte. E assim acontece. Eu ouvi dizer que o fulano fez isso. Aí eu já tomo minha conclusão. Eu já dou meu veredito acerca daquele assunto. Por aquilo que eu ouvi dizer, eu não fui lá buscar saber a verdade. Eu me lembro que quando eu era adolescente, ontem lá pelas 9 da manhã, só para fazer a vez de sempre, o que aconteceu? Eu estava com os amigos. Um dia saiu uma conversa, fui para casa, passou uns 2, 3 dias lá, resolvi ir lá na rua onde a gente se reunia, os amigos, aquela rua estava um deserto. Cadê todo mundo? E papo vai, papo vem, não sei o que, consegui falar com um. Ah, não, o fulano não quer falar com você, porque o fulano ouviu que você quer pegar ele e quer bater nele, então eles não estão nem saindo na rua, porque não sei o que, os irmãos já estão, também vão vir para cima de você e também vão te bater. Eu falei, como assim? Eu disse, não, o fulano disse que ouviu você dizendo, né? E muita gente fica presa no ouvir, amados. Eu não tenho paciência para isso. Sandro, não tenho, nunca tive paciência para isso. O que eu fiz? Eu fui lá no portão do cidadão. Saiu o irmão do fulano, fulano não quer falar com você não, mas eu quero falar com ele. Não saio daqui até falar com ele. Até que ele saiu lá na portinha, lá, cara, o que está acontecendo aí? Que estão falando que eu estou querendo pegar você está querendo me pegar, não sei o que. Ah não, meu irmão que disse que ouviu você falando, o irmãozinho dele pequeno. Diz que ouviu falando. Amados, presta atenção. Se você tem um problema com alguém, você tem que resolver com este alguém. Não é com ciclano, não é com beltrano. Da mesma forma como nós não temos que nos basear pelo eu ouvi dizer. Alguém falou. Isso não é verdade, querido. Isso você não pode tomar como verdade. Ah, pastor, mas no final eu vi depois que é verdade. Aí é outra coisa. Mas você tomar uma decisão, e mesmo que seja verdade, diz respeito a você, contribui para a sua vida, faz parte do seu cotidiano, não te edifica, larga para lá. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós não podemos, querido, ficar nessa base do eu ouvir dizer. Por que nós não podemos deixar tomar decisões sem conhecer todos os fatos, querido? Porque às vezes nós vemos cenas que são inesperadas, cenas que muitas vezes nós não entendemos. Abre para mim, por favor, o Sérgio ou Alexandre, quem está em cima aí? Por favor, tem no cantinho da tela do notebook aí, tá marcado aí um slidezinho aí, acho que tá mentiras, alguma coisa assim. Teu lado esquerdo, direito, aliás, direito, teu lado direito. Achou? Esse aí mesmo, histórias mal contadas. Abre para mim aqui. Aqui, abre a primeira tela para mim. Vai lá. O que eu quero que você entenda aqui, queridos? Que eu quero que você veja. Apaga essa luz da frente aqui para mim, aqui, alguém, por favor. Jorge, faz uma gentileza, apaga essas 3 primeiras aqui. Essa imagem aqui, ó, girou o mundo inteiro e foi usada em muitos memes, muitas mensagens a respeito de história mal contada. Por quê? Tem muita cena que a gente vê que é inesperada. E uma cena inesperada, às vezes, pode gerar um mau entendimento. E se você não conhece todos os fatos e toma uma decisão, e aquela decisão, na verdade, não é a certa, a Bíblia diz o quê? Você vai parecer um tolo e passar vergonha. Se nós olharmos a foto deste ângulo, nós dizemos que a leoa está comendo o filhotinho. Está comendo o filhotinho. É o que nós vemos com os nossos olhos. Mas às vezes a nossa perspectiva, ela já está envolvida em emoções que nós temos, que muitas vezes tiram de nós a capacidade de decisão, a capacidade de análise. Vou contar um fato da minha adolescência de novo. Melhor falar de mim do que falar da vida de qualquer um. Presta atenção. Quando eu estava namorando a pastora Aline, primeiro ano de namoro lá, e eu era meio bravo. Qualquer dia você pergunta para a pastora a respeito disso, tá? Mas me converti, graças a Deus. O que aconteceu? Eu lembro que eu fui até a casa da amiga dela, a pastora Roberta Sara, na época era todo mundo adolescente. E fomos lá na casa dela, cheguei lá, fiquei ouvindo aquele monte de risada, gente dando risada, toda alegre, já fiquei bravo. Falei, o que está rolando aí? E na hora que ela foi sair, saiu um primo da pastora Roberta, que era jogador de basquete, morava no Rio de Janeiro, estava visitando. Amado, eu ouvi aquela risada. Sai aquele cara daquele tamanho, eu fiquei muito bravo.
na minha cabeça eu já não queria ver nada. Na hora que o cara foi estender a mão para mim, eu não quis nem dar a mão para ele, eu queria dar nele. Quem está me entendendo, diga amém. Ficou bem claro o que aconteceu, né? Ou seja, na minha cabeça eu criei uma situação, as minhas emoções já ficaram afloradas para aquela direção. Quando eu vi, eu enxerguei aquilo que eu quis enxergar. Vamos trazer para a nossa vida. Quantas vezes você fez o mesmo? Quantas vezes depois você teve que colocar o rabinho entre as pernas e... Desculpa, entendi errado, não era bem assim. Querido, isso é muito sério. Às vezes a gente faz exatamente isso. Vira a outra aí, meu querido, por favor. A imagem do outro lado. O outro ângulo. Pode passar mais um. Então você vê que é os dois ângulos. Depende do ângulo que você está vendo. Se você não conhece todos os fatos, você vai olhar um ângulo só. Você olhando a coisa apenas daquilo que você está acreditando por conta das situações que você está vivendo, talvez você vai tomar a decisão errada, vai fazer o que você vai se arrepender depois. E como diz a palavra, vai passar vergonha. Então, para tomar uma decisão, eu tenho que conhecer todos os fatos. Quem está me entendendo, diga amém. Obrigado, Alexandre. O segundo princípio, diz no versículo 15, a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Então, o segundo princípio é: esteja pronto para novas ideias, esteja pronto para aprender. É um desafio para nós, querido, muitas vezes se colocar na posição de aprendiz, porque à medida que nós vamos crescendo, e eu digo isso a partir dos 9 anos, a gente acha que sabe tudo. Quem já tem adolescente em casa sabe disso. Você vai falar, o adolescente responde: eu já sei. Mas querido, por que você não faz? Eu já sei. Aí vem alguém e fala assim: mas quando crescer, ficar mais velho, isso vai mudar. Não muda. Chega nos 17, eu já sei. Colocar a Bianca na roda. Aí chega nos 30, e você vai falar: eu já sei. Querido, nós deveríamos estar prontos para aprender sempre. E um fato importante para tomar grandes decisões é ser ensinável. Uma característica do cristão tem que ser essa: ser ensinável. Quem está me entendendo, diga amém. Para isso nós temos que controlar algo poderoso em nós que se chama vontade. Porque a vontade, ela muitas vezes não analisa prós e contras. A vontade muitas vezes não presta atenção em consequências. A vontade muitas vezes nos impulsiona apenas a conquistar ou agarrar aquilo que nós queremos. Vou te dar um exemplo bíblico de vontade. Aminon olhava para sua meia-irmã Tamar, irmã de Abisalão, todos filhos de Davi, e olhava aquela moça bonita e queria para ele. A sua vontade fez com que ele arquitetasse aquele plano maligno junto com seu amigo e pegasse e tomasse Tamar à força. A violentou, tirou a virgindade daquela moça e para a época ela ficou à margem da sociedade a partir dali, não poderia mais construir família. Olha a consequência da vontade, porque ele mesmo sentiu nojo de toda aquela situação logo após, porque aquilo que era tão forte nele, a vontade, depois também que foi saciada, percebeu que não era tudo aquilo. A vontade muitas vezes, por exemplo no caso de uma pessoa que é viciada, faz a pessoa fazer coisas sem pensar. Eu me lembro de testemunho de um médico, já contei aqui, ele estava no programa de TV, o pastor Silas Malafaia estava junto falando sobre vontade. E depois que o pastor Silas Malafaia terminou a sua explanação, aquele médico falou: olha, isso é verdade. Eu acordei de madrugada, queria fumar, percebi que meu cigarro tinha acabado, eu montei no carro e fui até uma conveniência. Só que quando eu saí da conveniência, acendi o cigarro, eu me toquei onde eu estava. Eu tinha passado por dentro de 2 comunidades no Rio de Janeiro de madrugada, né? E ele se tocou, a Ana do Rio sabe como que é, né? Então ele se tocou onde ele estava, ele ficou até com medo de voltar, esperou amanhecer. Quem está me entendendo, diga amém. A vontade é algo perigosíssimo. Então, para mim ser ensinável, a primeira coisa que eu tenho que dominar é a vontade. Porque se nós não dominarmos a vontade, nós nunca estaremos aptos a ser ensináveis. Às vezes você tem vontade de tocar e quer tocar no louvor e quer dançar no louvor, você tem vontade de pregar e quer pregar. Se você não dominar a sua vontade, você não vai ser ensinável. Porque você vai entrar nessa linha do eu sei como que é, eu já vi e tal. Quantas pessoas que se levantam como líder e quando assumem a liderança pensam: eu já sei tudo. Aí depois na prática descobre que não sabe nada.
Porque, querido, uma característica em nós tem que ser ensinável. Ou seja, o que é ser ensinável? Exemplo de Salomão. Ter um coração, querido, com disposição de aprender. Ter um coração consciente das suas limitações. Ter um coração, querido, que entende que ele sozinho não é capaz de fazer. Salomão assumiu o trono com menos de 20 anos, querido. Ele mesmo olhou para si e viu que não tinha capacidade. Pede para Deus o quê? Sabedoria. Porque a sabedoria é um tesouro maior do que as riquezas da terra podem comprar. E, querido, se nós queremos avançar, viver de uma maneira diferente na nossa vida, tomar decisões sensatas, nós temos que estar dispostos a aprender. Até mesmo porque às vezes você olha uma direção e na tua visão é a melhor direção. Aí vem alguém e te fala algo que de repente desnuda uma ideia diante dos seus olhos. Aquilo estava diante de você, mas porque você estava preso na vontade, você não deixou ser ensinado. Mas a partir do momento que você domina a vontade, vem alguém te dar ideia e te abre os olhos, e você passa então a caminhar naquela direção. Quantas pessoas hoje são profissionais liberais? Quantas pessoas hoje trabalham por conta? Quantas pessoas hoje têm uma empresa? Quantas pessoas vivem de forma diferente? Quantas pessoas hoje exercem uma profissão hoje que não é a mesma que tinha lá atrás? Porque alguém chegou, incentivou e fala, e aquela pessoa se colocou numa posição ensinável, se colocou para ser ensinado ali, para aprender. E hoje aquela pessoa vive daquilo, aquela pessoa até abençoa outros, até emprega outras pessoas. Tudo isso começa pelo fato de dominar a vontade e ser ensinável. Quem está me entendendo, diga amém. E o último princípio, querido, para a gente não se prolongar, está no versículo 17. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Então, o terceiro princípio, querido, escute ambos os lados da história antes de julgar. Se nós traduzíssemos de uma maneira literal esse texto, ficaria assim: quem conta uma história criticando outra pessoa sempre parece ter razão, até surgir alguém contando o outro lado da história. Eu sempre digo que a melhor maneira de você trazer clareza a uma história é fazer aquilo que a polícia faz, que se chama acariação. Quando os filhos aprontam e um diz, foi ele, bota os dois de frente, né? O Cláudio disse que colocava o Vinícius e o Vitor no quarto sentados juntinhos, né? De castigo junto para ficarem até acertar. Então, é a mesma forma, queridos, nós temos que ouvir ambos os lados. Para quê? Para que nós não venhamos tomar uma decisão precipitada. Temos que ouvir todos os lados para saber se aquele negócio que nós vamos fechar é algo que realmente vai trazer benefício para a família, se é algo que realmente vai trazer benefício para nós profissionalmente. Ouvir todos os lados para saber se aquela vaga de emprego que surgiu para mim é numa empresa realmente idônea, que está pagando seus funcionários em dia, ou eu vou abrir mão deste que é pouco para ir para lá e de repente não ser nada. Porque às vezes meus olhos assim, nossa, mas lá ele me ofereceu um salário bem maior do que eu ganho, mas aqui eu estou recebendo, eu vou chegar lá e não vou receber. Então, ou seja, eu tenho que ouvir todos os lados. Hoje eu vi um programa de esporte na hora do almoço, e o narrador falava sobre isso. Ele falava assim, olha, os boleiros, né, os jogadores, eles falam. E estavam falando de um jogador que está em destaque num time pequeno, mas é um time pequeno que está pagando em dia. E ele falou assim, ó, o fulano não vai sair dali, mesmo que seja pequeno, porque ele está recebendo todo dia certinho. Ele não vai lá para o grande, porque lá eles se conversam, já disseram que lá não está pagando. Ou seja, a informação é a melhor moeda. Quem está me entendendo, diga amém. A verdade é a melhor moeda. Os fatos são a melhor moeda que nos impedem de viver prejuízos. Então, nas tomadas de decisão na nossa vida, querido, nós precisamos saber a verdade. E isso está envolvido em todas as áreas. Está envolvido na área familiar, no contexto de família, está envolvido na área da saúde. Você precisa saber a verdade do que você tem para saber de maneira correta como tratar. Você precisa saber a verdade da tua realidade profissional para saber se há campo para você trabalhar ou se é hora de você mudar de área. Você precisa ver os fatos. Uma coisa que eu sempre converso com a Bianca, quando nós falamos sobre faculdade, essas coisas, e há muito tempo a gente bate papo sobre isso, e todos os outros jovens que conversam comigo sobre essa área, falam, tudo bem, você quer fazer isso, mas preste atenção, há campo de atuação para esta área que você quer estudar,
Há campo para você ganhar dinheiro depois, porque você vai estudar a faculdade agora, mas você precisa depois ter o resultado da faculdade, porque senão você fazer uma faculdade só para ter um canudo, não vai adiantar. Você tem que ter campo de atuação. Essa faculdade nessa região tem, não tem, você teria que ir para outra região, para outro lugar. Você está disposto a isso? Então nós precisamos saber todos os fatos, saber de todo aquilo que é pró, tudo aquilo que é contra. Para quê? Para tomarmos uma decisão. A pessoa quer se casar, e casamento é uma bênção. Só que para se casar tem que estar consciente que você passa a ter um compromisso com a outra pessoa. Você é dela e ela é sua. Ou seja, como diz no hebraico, né? Anile edod dedod li. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Você já não é seu. Você está me entendendo, amados? Então não tem como se casar e querer uma vida de solteiro. É necessário ter responsabilidade. E você tem que saber isso antes de casar. Antes de casar. Porque depois que casar, como diz o pastor Cláudio Duarte, é a partir do que você tem. É a partir do que você tem. Deus multiplicou lá, né, a farinha da viúva lá a partir do que ela tinha. Se teu marido é essa bênção, vai trabalhar a partir dele. Se tua mulher é essa bênção, vai trabalhar a partir dela. Amém? É a partir do que você tem. Amém? Então é necessário, queridos, antes de tomar a decisão, saber os fatos. Procurar as verdades. Quem está me entendendo, diga amém. Às vezes você quer trocar de carro, amados, analise. Teu bolso dá para manter um combustível desse carro que você está pensando, para manter a manutenção desse carro que você está pensando. Teu bolso realmente dá para pagar a parcela desse carro que você está querendo. Se tudo isso não for analisado antes, isso vai se tornar um problema depois. Você vai ficar feliz até o momento que chegar o primeiro boleto. Você vai ficar contente até a primeira vez que tiver que abastecer o carro. Eu me lembro de uns 2 anos atrás, um senhor conversando comigo que o sonho dele era comprar uma caminhonete, aquela Dakota V6, que disse que acelerava, a bichinha até fazia assim. Aí ele foi, comprou e saiu com a caminhonete, botou 50 conto de gasolina. Aí ele olhou assim, viu que nem mexeu com o tempo. Aí ele bravo foi lá e botou mais 50, subiu um pouquinho. Você está me entendendo, amados? Então antes de tomar a decisão, eu tenho que saber todos os fatos. Para quê? Para que eu não venha a passar vergonha. Eu tenho que saber todos os fatos, querido. Porque às vezes aquilo que eu estou vendo pode não ser o melhor. E pode surgir uma nova ideia que vai me conduzir para uma direção melhor do que aquela que eu estava pensando. Eu tenho que ouvir todos os fatos. Para quê, querido? Para que eu tome uma decisão correta. Quem entende isso, diga amém. Então esses 3 textos, 3 princípios, falam exatamente da mesma coisa. Que é o fato de nós procurarmos informações adicionais. É o fato de nós procurarmos informações que nos ajudem a tomar decisões melhores. Olha para mim. Você já pensou quanto prejuízo você tomou financeiro, emocional, por conta de situações que você decidiu sem analisar bem os fatos? Eu também já vivi um monte disso, amados. Mas está na hora da gente crescer. Está na hora de crescermos e pararmos de termos prejuízo na nossa vida. Amém? Eu estou disposto, você está? Amém? Vamos orar? Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ajuda de um lado, nós também temos que ajudar do outro. Amém, amados? Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Eterno Deus, nós te damos graças, Pai, por essa palavra. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo, que sempre traz aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos. E pedimos a Ti, Espírito Santo, nos ajude neste posicionamento, nessa nova forma de agir, que nós possamos, ó Deus, procurar ser pacientes, de maneira nenhuma tomar decisões precipitadas, que nós possamos parar e analisar os fatos, procurar informações, tirar, ó Pai amado, as dúvidas, que em nome de Jesus haja em nós, ó Pai amado, este cuidado, Pai, essa serenidade, esta mansidão, que em nome de Jesus nós possamos ver, ó Pai, os Teus livramentos na nossa vida. Nos ensina, Pai amado, a prestar atenção nos detalhes, pois é nos detalhes que muitas vezes as verdades estão colocadas, mas também é nos detalhes que muitas vezes as mentiras estão escondidas. Pai amado, que o Senhor possa nos ajudar a ser mais criteriosos nas nossas decisões.
que nós possamos, ó Pai amado, realmente não ser precipitados, para que de maneira nenhuma nós venhamos, ó Pai amado, a se passar por tolos e a passar vergonha, e ainda mais, de maneira nenhuma, Senhor, nós venhamos envergonhar o Teu santo nome. Então, Senhor, nos ajuda, pedimos o Teu auxílio, pedimos, ó Deus, a Tua mão sobre nós, e pedimos perdão a Ti, por todas as decisões que tomamos até aqui, que muitas vezes nós não convidamos e nem esperamos aquilo que o Senhor tinha para nós, ou muitas vezes nem perguntamos a Ti se era o melhor para nós. Tomamos as decisões por nós mesmos, e muitas vezes, ó Pai amado, vivemos o prejuízo dela. Então, Deus, nós te pedimos perdão por cada uma dessas decisões, e pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a agir de maneira diferente a partir de agora. Clamamos e cremos que o Senhor já está trabalhando no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, nos moldando e nos moldando para que o Teu nome seja exaltado através de nós. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.